Leão XIV, o último Papa, o nome que desperta a profecia. Imagine a Praça de São Pedro tomada pelo silêncio, milhares de olhos voltados para uma única janela. Um nome, prestes a ecoar pelo mundo. E quando finalmente é revelado, ele quebra séculos de tradição, expectativa e previsões. Um Papa nascido nos Estados Unidos, chamado de Leão XIV. Naquele instante, algo muda no ar. Um frio percorre a espinha dos estudiosos de profecias. Um sussurro silencioso se espalha entre os fiéis. Uma pergunta emerge na mente de todos que conhecem os escritos esquecidos de São Malaquias. É ele? Será que o nome Leão, unido a um homem vindo do coração do Império Moderno, cumpre finalmente a profecia do último Papa? A profecia que falava sobre Pedro, o Romano, e o fim da era da Igreja como a conhecemos? Hoje, você vai conhecer essa história, mas não como nos jornais, nem como nos discursos protocolares do Vaticano. Você vai ouvir a história que se esconde por trás dos nomes, dos títulos, dos aplausos e dos protocolos. A história de uma profecia antiga, um trono milenar e um nome que talvez tenha chegado para encerrá-los. Durante séculos, muitos riram da profecia de São Malaquias. Para outros, ela sempre foi uma pista esquecida no tempo, uma lista de 112 lemas atribuídos a papas que ainda nem haviam nascido quando a profecia foi escrita. Uma sequência misteriosa que começou no século XII com o arcebispo irlandês São Malaquias e só foi publicada em 1595. Cada lema, um símbolo, uma pista, um código, e todos, ou quase todos, pareciam fazer sentido. De Medietate Lunae para João Paulo I, que morreu com apenas 33 dias de pontificado durante a meia-lua do mês. De Laboris Solis para João Paulo II, nascido e falecido durante eclipses solares. E o lema final, Petrus Romanus, Pedro o Romano. Um nome que nunca apareceu. Nenhum Papa ousou adotá-lo. Nenhum, até agora. Leão XIV não é Pedro. Mas, e se for o símbolo de Pedro? E se for o sucessor simbólico de Pedro? E se for o Pedro do Novo Mundo? Leão XIV. O nome carrega peso, história e uma herança simbólica poderosa. O último Papa a usar o nome Leão foi Leão XIII, há mais de 120 anos. Um Papa profundamente ligado às visões escatológicas e ao combate espiritual contra o mal. Foi ele quem teve a visão famosa sobre Satanás, pedindo 1 século para destruir a Igreja. Leão XIII compôs orações, decretos e advertências, um Papa marcado por alertas. Agora surge Leão XIV. Um nome que não apenas continua essa linhagem, mas a renova com um significado geopolítico profundo. Porque dessa vez, ele não vem da Europa, não vem da tradição italiana, nem da França, nem da Espanha. Ele vem da América. O novo império do mundo, o novo centro de poder. Leão XIV nasceu nos Estados Unidos. Uma terra de contrastes espirituais, de evangelismo expansivo e decadência moral, de tecnologia e superficialidade, de liberdade e domínio. A Igreja agora é liderada por um homem que carrega o símbolo do leão e vem do centro de uma civilização globalizada. Seu nome de batismo, Robert Francis Prevost. Um homem de aparência serena, fala pausada e uma trajetória missionária sólida. Mas por trás da calma, há um percurso que se conecta, passo a passo, com a possibilidade de uma missão final. Robert foi missionário no Peru. Viveu entre os pobres, estudou profundamente a teologia e a psicologia e sempre demonstrou uma vocação voltada ao pastoreio silencioso. Posteriormente, atuou como prefeito do dicastério para os bispos, ou seja, foi o responsável direto pela escolha e orientação dos novos líderes da Igreja ao redor do mundo. Ele não era apenas um cardeal, era um modelador silencioso da nova hierarquia católica. Agora, esse homem assume o nome de um Papa guerreiro espiritual.
E com ele, um novo capítulo se inicia. Ou talvez, o último. Para os que estudam a escatologia cristã, a escolha de um Papa norte-americano não é apenas um gesto moderno, é um sinal. A América do Norte tem sido há décadas um agente ativo na globalização, no avanço das ideologias culturais, na reconfiguração do poder. É de lá que surgem os gigantes da informação, da tecnologia, da ciência e também da secularização. Quando a Igreja escolhe um Papa norte-americano, ela está reconhecendo, ainda que indiretamente, que o centro do mundo mudou, que a Roma moderna está em outro lugar. E aqui surge a pergunta que abre rachaduras no chão dos seminários e bibliotecas. E se Pedro o Romano não significasse apenas um homem italiano, mas o Papa do novo Império Romano, dos novos Césares, das novas arenas, dos novos deuses? O nome Pedro pode não estar no registro, mas o nome Leão traz consigo uma herança profética. Na Bíblia, o leão representa tanto o poder divino quanto o engano do adversário. Cristo é o leão da tribo de Judá, mas o inimigo também é descrito como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Por isso, o nome Leão 14 não é neutro. Ele desperta memórias espirituais profundas. E nesse momento, talvez mais do que nunca, os símbolos importem mais que os fatos. Porque o fim dos tempos, se estivermos vivendo nele, não será marcado apenas por acontecimentos visíveis, mas por sinais silenciosos, por nomes escolhidos, por decisões simbólicas. A escolha de Robert Francis Prevost como Papa Leão XIV pode não parecer, à primeira vista, o cumprimento da profecia de São Malaquias. Mas, e se a profecia nunca foi linear? E se a profecia sempre foi simbólica? E se o último nome, Pedro, o Romano, representa o retorno às origens, a fidelidade do início, a resistência final, a liderança diante das tribulações? O nome Leão XIV, vindo de um missionário, professor, bispo e articulador da nova geração eclesiástica, pode ser exatamente isso: um Pedro escondido no leão, um romano nascido em solo estrangeiro, um fim camuflado de recomeço. Estamos diante de um novo ciclo, mas talvez não seja um ciclo de renovação. Talvez seja um ciclo de encerramento. Talvez estejamos vendo o primeiro dia do último pontificado. E se você acha essa ideia absurda, lembre-se, todas as profecias pareciam absurdas, até acontecerem. Antes de ser Leão XIV, antes de vestir o branco, subir a varanda e olhar o mundo do alto da Basílica de São Pedro, ele era apenas Robert, um garoto americano, nascido em 14 de setembro de 1955, na cidade de Chicago, em meio ao fervor urbano de uma América em transformação. Naquela época, ninguém imaginava que o solo que um dia geraria uma superpotência também daria à Igreja Católica um Papa. Mas a história de Robert Francis Prevost não é de ambição, é de chamado, de um chamado que o arrancou do conforto ocidental e o levou às margens esquecidas da fé global. Robert entrou na Ordem de Santo Agostinho, uma das congregações mais antigas e influentes da Igreja, e ali mergulhou não apenas na teologia, mas no espírito missionário. Seus superiores logo perceberam que ele tinha algo diferente. Não apenas inteligência ou disciplina, mas uma combinação rara, empatia profunda e firmeza doutrinária. Foi essa dualidade que o levaria a ser enviado ao Peru, uma terra marcada por pobreza, conflitos internos e um povo sedento por espiritualidade real. Prevost passou mais de 10 anos nas periferias de Lima, vivendo entre os pobres, aprendendo seu idioma, seus costumes, sua dor. Ali, entre crianças descalças e velhos esquecidos, ele entendeu o que significava alimentar o rebanho em meio às tribulações. Aquela frase da profecia, até então vaga, ganhava carne e sangue, mas sua jornada não parou nas favelas do Peru. De volta aos Estados Unidos,
Foi nomeado prior provincial dos agostinianos e depois superior-geral da ordem em Roma. Ali, na cidade das Sete Colinas, ele começou a trilhar discretamente o caminho que o colocaria entre os nomes mais influentes da Igreja Mundial. E é aqui que algo curioso acontece. Ao contrário de muitos outros cardeais, Prevost evitava os holofotes, quase nunca dava entrevistas. Seus sermões eram profundos, mas breves. Sua postura sempre recolhida. E ainda assim, os grandes nomes o procuravam. Porque ele carregava algo que muitos perderam: autoridade espiritual sem arrogância institucional. Em 2023, foi nomeado pelo Papa Francisco como prefeito do dicastério para os bispos. Traduzindo, ele passou a ser o homem responsável por avaliar, nomear e orientar todos os bispos do mundo. Se a igreja fosse uma orquestra, ele era quem escolhia os músicos e, muitas vezes, quem afinava os instrumentos. Essa posição estratégica, colocada sob a liderança direta do Papa, transformou Prevost no coração silencioso da estrutura eclesiástica. Poucos sabiam, mas era ele quem moldava o futuro da igreja. E, ironicamente, talvez fosse ele mesmo o nome escondido nesse futuro. Durante seus anos à frente do dicastério, Leão XIV, ainda como cardeal, tomou decisões discretas, mas profundas. Enviou bispos com perfil pastoral a regiões marcadas por conflitos doutrinários. Lhes incentivou a formação espiritual mais rigorosa, sem abrir mão da compaixão. Recusou nomeações com viés político ou midiático. E defendeu com firmeza a missão evangelizadora acima da institucional. Não buscava agradar os extremos, mas também não se calava diante da diluição da fé. Essa postura lhe valeu apoio silencioso de parte da cúria e desconfiança de alas que esperavam um perfil mais progressista ou conservador. Prevost não era nenhum, nem outro. Era um homem de missão. E talvez por isso tenha sido escolhido. O conclave que o elegeu foi tenso. Dizem os que estiveram nos corredores próximos. Os nomes italianos se dividiram. Os africanos formaram um bloco respeitado, mas ainda tímido. O bloco latino-americano, forte em décadas anteriores, perdeu força com o desgaste de reformas não compreendidas. E os norte-americanos uniram-se, não para colocar um papa político, mas para colocar um pastor, um articulador, alguém que conhecia o chão da periferia, mas sabia transitar pelo mármore do Vaticano. A escolha do nome Leão XIV não foi um acaso. Todos sabiam que, ao escolher esse nome, Robert Francis Prevost estaria invocando o legado de Leão XIII, um dos papas mais místicos da história moderna. Leão XIII, aquele que teria tido a visão de Satanás pedindo 100 anos para destruir a igreja, e que respondeu criando a oração a São Miguel Arcanjo, até hoje rezada por fiéis em momentos de batalha espiritual. Ao assumir esse nome, Prevost parecia dizer: a batalha chegou ao fim de seu ciclo. Ou pior, ela está prestes a começar de verdade. É aqui que a narrativa muda de tom e começa a se entrelaçar com a profecia. Porque mesmo que o novo Papa não se chame Pedro, mesmo que ele não tenha nascido em Roma, o símbolo que o envolve cumpre todos os elementos centrais do enigma profético. Ele alimenta o rebanho em meio às tribulações. Vem do novo império global, assume o nome do leão e se apresenta como líder de um rebanho confuso, dividido, perseguido e cansado. A pergunta que surge então é: será que Pedro, o romano, não seria um símbolo do espírito pastoral final, um eco do primeiro Pedro, que voltaria com outro nome, mas a mesma missão? Ao olhar para a história da igreja, percebemos que nomes carregam mais do que tradição. Eles carregam intenção profética. E talvez o nome Leão XIV esteja dizendo algo que poucos ousam entender. A era da luta espiritual chegou ao seu clímax.
Enquanto muitos esperavam um papa midiático, inovador ou alinhado a movimentos sociopolíticos, veio um homem discreto, mas com o nome de quem viu o diabo agir e se preparou para combatê-lo. Veio Leão XIV, o pastor silencioso, o articulador invisível, o novo rosto de Pedro ou o último. Durante séculos, a profecia de São Malaquias foi tratada como uma curiosidade de rodapé, algo para os excêntricos, algo que habita mais os blogs conspiratórios do que os seminários teológicos. Mas agora, ela voltou para o centro do palco. E por uma razão simples, o mundo mudou. E com ele, a igreja também. O surgimento de Leão XIV, um papa com nome apocalíptico, nascido no Império Moderno, vindo do Ocidente secularizado, parece ter despertado mais do que debates doutrinários. Despertou a memória do fim e a sensação de que, talvez, o relógio já esteja marcando os últimos minutos. Voltemos à profecia. Segundo o manuscrito atribuído a São Malaquias, o lema do último Papa seria In persecutione extrema SRI e sedebit Petrus Romanus, qui passet ovis in multis tribulationibus, quibus transactis, civitas septicolis destruetur, et iudex tremens iudicabit populum suum. Finis. Tradução. Na perseguição final da Santa Igreja Romana, reinará Pedro, o romano, que alimentará o rebanho entre muitas tribulações. Após isso, a cidade das 7 colinas será destruída e o juiz temível julgará o povo. Fim. São palavras secas, duras, definitivas, mas também profundamente simbólicas. E aqui começa o ponto de virada. Durante muito tempo, estudiosos procuraram um homem chamado Pedro, um papa italiano ou romano por nascimento. Mas e se a profecia não falava de genealogia? E sim, de identidade espiritual. E se Pedro, o romano, não for um nome, mas um retorno ao princípio? O primeiro papa foi Pedro, o pescador impulsivo que negou a Cristo, mas depois se tornou a rocha da igreja, um homem simples que morreu em Roma e cujo túmulo está no coração do Vaticano. Pedro é o alicerce original, e a profecia pode estar sugerindo que o último Papa será um espelho do primeiro. Não por acaso, Leão XIV é descrito por seus colegas como um homem humilde, discreto, com vocação pastoral e fé simples. Seria isso uma repetição? Um retorno à origem? Um Pedro sem o nome, mas com o chamado? E quanto ao romano? Aqui o simbolismo atinge o seu ápice. Nos tempos antigos, Roma era o centro do império. Hoje, o império é outro. O poder global se deslocou. Não está mais nas legiões, mas nos dados, nos algoritmos, na cultura que exporta ideologias, na força bruta da mídia e da economia. E esse império moderno tem uma capital silenciosa, os Estados Unidos. Leão XIV nasceu lá. Um papa vindo do centro do Novo Mundo, da Roma atual, da Babilônia digital. Coincidência ou cumprimento disfarçado? A profecia também fala de tribulações, e nesse ponto não há como negar. A igreja vive uma de suas maiores crises: escândalos internos, fugas de fiéis, divisões doutrinárias, perseguição velada e às vezes explícita em diferentes nações. Polarização ideológica dentro do próprio clero, desconfiança pública e uma cultura global que, aos poucos, transforma os valores cristãos em discursos radicais, retrógrados, intolerantes. É um cerco sutil, mas constante. A profecia diz que o último Papa alimentaria o rebanho entre muitas tribulações. Se não estamos vivendo isso agora, quando estaríamos? E então vem o ponto mais sombrio da profecia. Após isso, a cidade das 7 colinas será destruída. Roma, literalmente, talvez não, mas e espiritualmente? O que restará da fé quando as colinas virarem ruínas morais? O que acontecerá quando o trono de Pedro for ocupado, mas a essência de Pedro estiver ausente? E se o verdadeiro colapso de Roma não for físico, mas espiritual?
A história nos mostra que as maiores quedas não vêm com terremotos ou bombas. Elas vêm com o silêncio, com o enfraquecimento interno, com o abandono da missão e com a aceitação de substitutos ideológicos para a verdade eterna. Se a cidade das 7 colinas cair, talvez não seja com fogo literal, mas com o apagar das lâmpadas, com igrejas vazias, com doutrinas diluídas, com uma fé sem cruz e uma cruz sem Cristo. Nesse cenário, Leão 14 pode parecer uma exceção, mas talvez seja justamente por isso que ele seja o último. Alguém chamado não para reformar, mas para resistir. Alguém chamado para guardar a casa enquanto tudo desaba. Um pastor numa tempestade sem fim, como Pedro no barco durante a tormenta, como Cristo na noite do Getsêmani. Mas aqui vem a virada mais profunda e mais incômoda. E se a profecia não for sobre um homem, mas sobre um momento? E se o nome Leão 14 for apenas o estopim? E se a eleição dele sinaliza que já entramos no tempo final da igreja visível? O tempo em que, Naim, os sacramentos serão escondidos. A liturgia será perseguida. A doutrina será zombada. Os verdadeiros fiéis serão rotulados como fanáticos. Esse tempo já começou? Não há trombetas, nem terremotos, nem cavaleiros no céu. Mas há uma lentidão profética, um desconforto no espírito, uma sensação de que a igreja está sendo encerrada por dentro, que os verdadeiros adoradores terão que ir para as catacumbas, não as físicas, mas as da alma. Aquelas onde a fé é mantida longe das luzes, fora das câmeras, nos corações que ainda tremem diante da palavra. E nesse mundo que se desfaz, Leão 14 surge como um eco do início e um anúncio do fim. Ele não se apresenta como revolucionário. Ele não promete restaurar glórias passadas. Ele não exige títulos, nem propõe rupturas. Ele simplesmente senta e alimenta o rebanho. Exatamente como a profecia dizia. A pergunta agora não é mais se ele é Pedro, o romano. A pergunta é, e se não houver outro depois dele? E se a linha profética terminou aqui? E se esse for o ciclo final? No Antigo Testamento, o leão era símbolo de realeza e força. Na tribo de Judá, ele representava o poder messiânico que viria. Cristo é chamado de o leão da tribo de Judá. Mas em outras passagens, o adversário também é descrito como um leão. Vosso inimigo, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, buscando a quem devorar. 1 Pedro 5:8. A figura do leão, portanto, é ambígua. Ela pode representar a glória da salvação ou a ameaça do engano. E isso nos faz perguntar: qual leão sentou-se hoje no trono de Pedro? Leão 14 veio como pastor. Mas será ele o último a carregar esse título? Será ele o homem que vai conduzir o rebanho no tempo da fome espiritual? Ou será que sua eleição sinaliza o momento em que o silêncio de Deus se tornará ainda mais ensurdecedor? Há algo de solene quando um nome esquecido retorna. O nome Leão não era usado desde 1903. Durante mais de 120 anos, ninguém ousou retomá-lo. Leão 13 encerrou seu pontificado com uma visão escatológica e a sensação de que a igreja estava entrando em tempos sombrios. Oração a São Miguel Arcanjo. Advertência sobre a apostasia. Pressentimento sobre os 100 anos seguintes. E agora, com o mundo pós-pandemia, pós-verdade, pós-ética, surge Leão 14. Você consegue sentir o peso desse nome? Ele carrega herança, carrega alerta, carrega juízo. Leão 14 não é um nome qualquer. E mais do que isso, não veio em um tempo qualquer. O mundo está cansado, confuso, desorganizado espiritualmente. A verdade foi relativizada, a fé virou produto, a doutrina virou pauta cultural. Nesse cenário, um papa discreto, vindo do Ocidente, assumindo o nome Leão. Talvez para alguns ele seja só mais um nome, mas para quem conhece os sinais, ele é o último que ainda fala.
o último que ainda resiste, o último que ainda chama para dentro da arca. E se a profecia de São Malaquias estiver correta, se ele for Pedro, o romano, mesmo que oculto, simbólico, invisível, o que acontece depois dele? A profecia não diz que ele cairá. Ela diz que ele alimentará o rebanho em meio às tribulações. E então, a cidade será destruída. O juiz surgirá e tudo terminará. Ou começará de novo. Mas aqui está o ponto que talvez mais importe. A profecia não é sobre ele. É sobre você. Sobre quem escuta, quem percebe, quem se prepara. Porque não adianta saber o nome do último Papa, se você não souber o nome que está escrito no seu coração. A profecia se cumpre para os vigilantes, os que têm lâmpadas acesas, os que mantêm o azeite da fé quando o mundo inteiro mergulha na escuridão. Talvez Leão XIV seja o último. Talvez não, mas o que importa é que a história está diferente. Algo mudou. O clima espiritual não é mais o mesmo. A fumaça branca saiu da Capela Sistina, mas também está saindo do cenário global. Sinais se acumulam, nomes se encaixam, silêncios se tornam ensurdecedores. E a pergunta permanece: você está pronto? Se este conteúdo fez sentido para você, se algo dentro de você foi ativado, se essa história te parece mais real do que nunca, então continue. Continue investigando, continue acompanhando. Assista agora à playlist completa da série O Último Papa, a Profecia de Malaquias. Está aparecendo aí na sua tela, porque a história, a verdadeira história, pode estar começando agora.